15 de fevereiro de 2024, Campo Limpo Paulista, São Paulo. Tainara ia para a academia como fazia todos os dias, mas aquela quinta-feira seria diferente. No caminho, ela encontraria com o diabo, que queria seu corpo e queria também a sua alma. Tainara sobreviveu e consegue ela mesma contar sua própria história nesta entrevista em 2 partes. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Desde que você venha comigo, eu tenho certeza que você vai vir comigo até o final desta conversa que eu vou ter com a Tainara. Tainara, muito obrigado por você estar aqui. E para mim é sempre muito tocante e comovente quando eu converso com a pessoa que deveria não estar aqui. Eu deveria estar entrevistando seu pai, sua mãe, sua irmã, uma amiga, contando a sua história. Você é uma sobrevivente de um milagre. Você é um milagre aqui na minha frente agora. Eu vi a sua história, eu vi que você, por um fio de cabelo, literalmente não perdeu a vida. Então eu fico feliz de você estar bem, te vendo aqui fisicamente bem. Eu imagino mentalmente como é que você ainda está. Mas eu sei que vai me contar, tudo aconteceu, é muito recente, tudo aconteceu, até peguei a data certinha, dia 15 de fevereiro de 2024. A gente está gravando em janeiro de 2025, não fez um ano ainda. Devia ser meio carnaval ali, eu não me lembro quando foi o carnaval ano passado, eu também 24, não me lembro. Mas deve ser próximo ali. Vai ser o seu primeiro carnaval, eu acho que você viva, eu quero saber seu ano, não quero saber tudo. Mas antes de a gente chegar no dia 15 de fevereiro de 2024, eu quero conhecer a sua história. Quem é você? Quantos anos você tem? Como era a sua vida antes? Que com certeza você tem uma nova vida depois. Bom, eu trabalhava, eu vendia carro, então, assim, sempre trabalhei com o público. Eu tenho 29 anos, eu tenho um filho de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Eu gosto muito de fazer atividade física, então eu fazia atividades físicas e trabalhava. Eu sempre fui trabalhar, pegava o ônibus, sempre ia cedo. Quando eu decidi treinar cedo, eu falei assim, eu vou começar a treinar cedo porque é muito perigoso eu treinar de noite. Porque aonde eu moro, não é tudo claro. Então, tipo, tinha lugares que não tem luz. E já aconteceu de uma moto começar a me seguir, aí eu tive que me esconder nos vãozinhos das casas. Cheguei correndo dentro de casa. Isso já faz um tempo antes de acontecer. Mas você mora na Grande São Paulo, né? Em Campo Limpo Paulista. Isso, moro em Campo Limpo Paulista, no interior. No interior, né? Perto de Jundiaí. Não é Grande São Paulo, é interior. Isso. Aí eu decidi começar a treinar cedo, porque eu comecei, no final do ano, eu comecei a trabalhar home office em casa. Aí eu falei assim, então, vou treinar cedo, 9 horas eu preciso trabalhar. Treinava cedo para 9 horas estar começando a trabalhar. E eu sempre saía, eu sempre queria chegar na academia 6 horas da manhã. Então, eu ia a pé. Então, da onde eu moro até a academia, demora em torno de uns 35 minutos a 40 minutos. E eu andava a pé, todos os dias, o mesmo horário, e eu sempre fazia o mesmo circuito. Eu nunca mudei. No dia 15 de fevereiro, estava chovendo. E eu sempre ia com alguém. Então, eu combinava com meu amigo de encontrar ele no Mercado Santa Fé, que é no próximo bairro, e ele me esperava lá no mercado. Eu saía de casa, avisava ele, e ia até o mercado sozinha. Desse mercado, eu ia junto com ele treinar. No dia 15 de fevereiro, estava chovendo, e eu sempre tenho o costume de colocar uma blusa comprida, um blusão e uma touca. Como sempre, com fone de ouvido. Eu nunca prestei atenção quem passava do meu lado, que carro passava do meu lado. Eu sempre
no meu mundo, no fone de ouvido, e tentava ir o mais rápido possível até chegar a ele. Como eu fazia o mesmo caminho, eu não sei se ele já via eu ali passando, não sei se ele já sabia o horário que eu estava sempre indo. Eu quero acreditar que eu fui uma vítima aleatória, que eu não fui uma vítima escolhida. Porque Por quê? O que muda? Por que não ter sido escolhida e ser aleatória para você seria melhor? Porque para uma pessoa fazer isso, tipo assim, ele já estava me vigiando há um bom tempo. E às vezes eu me culpo por eu não ter, tipo assim, ser mais atenta. Porque eu não lembro nem se ele passou com o carro. Porque eu não prestava atenção nisso. Você está fazendo terapia? Bom, então você deve estar discutindo essa culpa. Porque você se culpar pela violência que alguém causou com você é de uma crueldade com você mesma. É que, assim, com certeza ele te escolheu. Com certeza ele já sabia quem era você. Ali, se eu não me engano, foi em Campo Limpo Paulista também que aconteceu com a Lara Maria, a menininha, a filha da Luana. Ela foi também escolhida. O cara já sabia quem era ela, já sabia por onde ela andava. O teu caso claramente é de uma escolha. A gente vai chegar nesse ponto, desse dia. Eu quero entender quem é esse autor, quem é esse monstro, que é o Ronan. Ronan, não é o nome dele. Mas tem um ponto importante, eu acho, na tua vida também que eu queria saber. Você tem um filho de 13 anos e você estava casada, namorando, como você estava? O pai dele faleceu no 2º ano de Covid. Aí... Você era casada com ele? Eu era casada, mas já fazia 5 anos que eu já tinha divorciado. Tá. Porque ele já tinha outra família. Ele morreu no 2º ano de Covid. Aí meu filho morava com o pai. Quando começou o Covid, eu falei assim, deixa ele ficar comigo, porque você trabalha, você tem contato muito com as pessoas. E eu tinha medo do meu filho pegar Covid. Aí ele veio morar comigo. Eu moro com os meus pais. Meus pais moram na casa da frente, eu moro na casa de trás. E assim foi. Ele veio morar comigo. Em 15 dias ele pegava o Juan. Eu lembro que uns 2 dias antes do pai dele falecer, ele mandou mensagem falando assim, eu estou muito mal. Cuida do Juan. E ele era muito novo. Nunca imaginava, porque eu tenho amigos que falam, não, eu tenho amigos que pegou Covid, que era sedentário e faleceu, e não faleceu. Eu falei, isso fiquei mais segura, porque assim, é muito difícil criar um filho sem um pai. E era um pai presente. E era um pai presente com o filho. Porque, assim, em relação ao relacionamento, a gente não se dava bem, já sofri. Mas tudo bem, você não era mais casada com ele. Mas que bom que ele era um bom pai para o seu filho. Sim. Mas você sofreu o quê? Era uma relação abusiva? Sim, ele me batia, não Uau. deixava eu treinar. Fiquei 5 anos assim. Você ficou 5 anos casada. Quando você conhece ele, você tinha quantos anos? Quando eu conheci ele, eu tinha exatamente 13 anos. Aí eu engravidei. Com 13 anos? Sim. Lógico, se você tem 29 e seu filho tem 13, a matemática vai obrigar que seja aos 13 anos. Aí eu engravidei, fui morar com ele. 16 seria que você ficou grávida? Não, que agora você tem 29 e seu Agora filho eu tenho tem 13. 29, ele tem 13. Eu engravidei aos 13, aí eu fiz aniversário em dezembro, em fevereiro ele nasceu. Aí eu tive ele aos 14 anos. Fui morar com ele e fiquei 5 anos sofrendo esse tipo de abuso. Eu era nova, eu não trabalhava. Meus pais, eles são da igreja, então, assim, meu pai e minha mãe ensinou que se eu casei com uma pessoa, eu tenho que ficar com ela até o final. Desde que seja bom, né? Mas, assim, eu não tinha experiência, porque ele foi o primeiro homem da minha vida. Então, para mim, era aquilo para mim. Tanto que eu nem trabalhava. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui vendo a forma que ele me tratava e eu falava assim, eu sou tão nova para eu viver assim, eu sou tão nova. Aí que começou mais brigas ainda, porque ele me obrigava a não trabalhar, ele queria que eu ficasse presa dentro de casa.
Aí eu falei, não, eu quero trabalhar. Ele já queria que eu fizesse as contas do serviço, e eu falava que eu não queria fazer atividade física. Ele falou, não, você só vai fazer atividade física se for com o seu filho, assim, sozinha você não vai. Direto ele ia na academia para ver o que eu estava fazendo. E como eu fui trabalhando, eu fui vendo o mundo, que, tipo assim, eu sou nova, eu tenho muita coisa na vida ainda, eu não queria aquilo para mim. E eu sempre queria largar dele. Só que, assim, meu pai, ele vivia falando para mim, eu nasci para criar filho, não nasci para criar neto. Então, isso me prendia muito, viver ali, porque eu não queria ser o desgosto do meu pai. Só que chegou um certo ponto que, tipo, sabe os martelos que você quebra a parede, aqueles grandão? Chegou um ponto dele vir para cima de mim com aquele martelo, ele me jogar na cama, ele segurar no meu pescoço e dar na minha cabeça. E na hora daquela cena, a fisionomia dele, na hora, mudou e ele falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? E soltou o martelo para trás. Mas já tinha batido na tua cabeça? Não. Aí eu empurrei ele e saí correndo para o quarto, saí correndo para o banheiro. E eu fui vendo essas situações acontecendo e eu nunca contei para minha mãe, eu nunca contei para o meu pai. Mas você sabia que essa não era uma boa relação? Sabia. Porque apesar de você ser nova e não ter tido outras relações, você tinha um espelho em casa. Acredito que seu pai e sua mãe não vivessem dessa maneira. Então você sabia que aquilo não era uma família. Que aquilo que você estava vivendo não era o bom. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a entender aquilo. Que aquilo ali não era bom. E eu várias vezes tentei separar. E quando você corre para o banheiro, o que acontece? Eu tranquei no banheiro e ficava chorei, fiquei chorando lá. E o seu filho? No canto da parede, gritando. Com você? Não, ele ficava no canto do quarto, no cantinho assim, ele ficava gritando assim. Ele presenciou muita coisa. Ou seja, essa tentativa de homicídio quase fatal não foi a sua primeira. O que você passou com seu marido já foi um primeiro teste, já foi um primeiro milagre. Já. Eu sempre digo que o canal ajuda outras pessoas que estejam na sua situação a se verem e até mesmo a gente... Nada como ter a oportunidade de, através da vida do outro, a gente não correr no mesmo risco. Então, quando você está me contando, a gente não está nem falando lá do açougueiro que vai te pegar na rua e vai tentar te matar. Você já está me trazendo um elemento aqui da sua vida que eu acho que é bom para outras pessoas, outras mulheres que estejam te vendo agora, poderem falar assim, eu sou a Tainara. Eu estou no risco do martelo. Você era muito nova. Como que você consegue sair dessa relação? Então, foi até engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a abrir mais a minha mente. Várias vezes tentei separar. E assim, eu cheguei a um tempo ficar na minha mãe, que eu sempre arrumava as malas e ia para casa. E sempre ele falava que ia mudar e eu voltava para o mesmo lugar. Eu lembro que na época que eu fui fazer aniversário do meu filho, eu fiz na casa da minha mãe. Naquele dia eu decidi que eu não ia mais arrumar minhas malas e ia voltar. Eu ia ficar com os meus pais. E foi assim. Eu fiquei, ele não acreditou que eu não ia voltar. E ele rodava a minha casa. Ele ficava com meu filho dentro do carro, rodeando a minha casa, esperando eu sair. E ele falava para mim, nenhum outro homem vai cuidar do meu filho a não ser eu. Eu tinha um telefone, ele fez o meu pai quebrar esse telefone porque ele falava que eu estava conversando com outros homens. O seu pai quebrou? Ele sabia, o seu pai, sua família, você conseguia contar para alguém o que você passava dentro daquela casa com o seu marido? Não. Tanto que quando eu decidi, eu nem contei para meu pai, tanto que meu pai nem sabe disso. Quando eu decidi que eu ia ficar lá, eu contei para minha mãe. E minha mãe falou assim, filha, desde o primeiro dia que você saiu dessa casa, eu nunca consegui dormir direito, porque eu já sentia que alguma coisa estava acontecendo. Aí foi quando eu desabafei com ela, e meu pai, ele ainda queria que eu continuasse com ele, mesmo na situação de vai e volta. Como lá em casa, a gente tipo assim, foi dividido no meio, porque meu irmão casou, ficou um tempo lá e eu moro no fundo. E até meu pai sugeriu, na época, falou assim,
vem aqui, morar aqui com ela. Porque ele me traía muito. Mas isso é natural. O muito ciumento, ele tem medo que você faça aquilo que ele faz. Ele me traía muito. Já peguei dele ter ficado com a vizinha da onde eu morava, que a vizinha era casada. A vizinha tinha filho. Nossa, mãe. E eu falava, eu não quero. Nem eu não quero. Quando eu tomei essa decisão de não querer mais, eu nem sofri. Foi como se tivesse tirado uma carga nas minhas costas. Que eu falei, meu Deus, eu devia ter feito. Porque a gente... Você tinha quantos anos? Eu fiquei com ele até os 19 anos. Nossa, sua adolescência foi um peso muito grande. Que eu tenho traumas até hoje. Eu imagino. E aí, quando você consegue sair, ele fica rodeando. Mas como que ele aceita o fim? Porque um homem como esse, geralmente, terminaria com um martelo na sua cabeça. Ele não aceitou. Eu tive que abandonar meu filho quando ele era pequeno. E tive que ficar um tempo na casa do meu avô, que mora em Recife. Você teve que fugir. E deixar meu filho. E o seu pai parou de pedir para você voltar com ele? Parou. Porque ele entendeu, ele descobriu o que acontecia? Ele não sabe os detalhes que eu estou falando aqui, mas algumas coisas ele sabe. Quando você apanhava do seu marido, ele te deixava marcas? Era possível ver que você tinha sofrido violência? Sim, mas eu sempre escondia. Além de esconder, se alguém visse, o que você falava? Eu falava que eu batia em algum lugar. O armário é sempre o pior vilão, né? O armário está pelo seu caminho o tempo inteiro, das pessoas que passam o que você passa. E eu me identifico muito. As pessoas caem muito no banheiro, é uma coisa impressionante. A mulher está toda marcada, eu caí no banheiro. O banheiro tem que... E você tinha vergonha, você tinha medo. Qual era o seu maior sentimento dentro dessa relação com o seu ex-marido? A gente sempre é a vítima, né? Então, tudo que ele falava para as pessoas acreditavam nele, não em mim. Tanto que quando eu larguei dele, falaram que eu que tinha tinha traído ele. Porque ninguém sabe até hoje o que ele fez comigo. Tanto que quando eu fui embora daqui, que ele descobriu que eu ia voltar, eu fiquei em torno de uns 6, 7 meses com meu avô. Quando ele descobriu que eu ia voltar, na época a gente tinha ainda um Orkut. Ele entrou em contato comigo através do Orkut do primo dele e falou que se eu voltasse, ele ia fazer um inferno na minha vida. Meu avô já tinha até comprado passagem para me voltar. Aí eu descobri e contei para o meu pai e para minha mãe. Falei assim, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu não quero voltar porque eu tinha muito medo dele. Então, você viu o martelo na sua cara. Ele pegou o seu pescoço. Aliás, seu pescoço foi usado muitas vezes, né? Por esses homens. Eu tinha muito medo, então eu falei assim, mãe, ele me mandou essa mensagem, eu não quero ir, eu vou ficar mais um tempo aqui. Nessa época, meu pai foi para lá com a minha mãe, porque a família da minha mãe é de lá. Aí, antes dele ir, meu pai e minha mãe foi falar com o pai dele em relação a tudo que estava acontecendo, porque nem a família dele sabia. Quando ele descobriu que eu não ia vir embora, ele pegou meu filho e foi embora para o Paraná, para a casa da mãe dele. Nisso, meu pai contou para o pai dele, aí o pai dele entrou em contato com a mãe dele. E quando o Ron era pequeno, eu já fui lá conhecer ela, então ela já me conhecia. Quando ela descobriu isso, imediatamente ela ligou para mim e falou assim, por que você não me avisou isso antes? A partir de hoje, nas férias da escola do seu filho, ele vai aí ver você, ele vai aí ficar com você. Porque a mãe não tem que ficar longe do filho. Foi aí que a família dele começou a saber o que ele estava fazendo e eu comecei a voltar a ter contato com meu filho. Como estava o seu filho? Ele já estava grande. Quantos anos ele tinha já? 6, 7 anos? Ele tinha, na época, ele ainda andava na cadeirinha, então ele tinha uns 3, 4 anos quando isso aconteceu. Quando ele veio... Mas já gritou, já ficou no cantinho, já viu. É uma marca muito forte na memória dele. Então, talvez seja uma grande memória que está apagada ou está contida nele. Mas ele ver isso,
Deve ser muito difícil. Desde aí ele já tem essa... É que assim, eu não consigo entender. Porque teve uma época que ele sofreu bullying na escola. Falando que ele não tinha pai. Ele demorou 8 meses para me contar isso. Eu estava saindo do trabalho, meu filho ligou e falou assim, mãe, eu não vou mais para a escola. Eu falei, o que está acontecendo? Ele pegou e falou assim, já faz 8 meses que as crianças lá falam que eu não tenho pai, mas eu tenho pai, ele só morreu. Eu não quero ir mais para a escola. Ele sofre bullying depois da morte do pai. Depois. Aí foi quando ele começou a fazer terapia. E nessa terapia, a psicóloga entrou em contato comigo, fui lá. E ela falou para mim, ele tem um amor incondicional pelo pai. Que quando o pai dele morreu, eu fiquei só mal pelo meu filho, ver o meu filho sofrer. Porque o meu filho já chegou a pegar uma faca, entrar dentro do banheiro e querer se matar. Nossa. E ele falou assim, por que você está viva? Não era para o meu pai ter ido. Eu já cheguei a escutar isso do meu filho. Se ele pudesse escolher, ele teria escolhido o pai. Não eu. Porque ele não aceitava a morte do pai dele. E ele passando por esse bullying, a psicóloga falou assim, ele tem um amor incondicional. Eu não sei se é porque ele ficou muito tempo morando só com ele. Ele tem um amor incondicional pelo pai. Ele não aceita que alguém fale mal do pai dele. E eu expliquei para ele, eu falei assim, filho, eu respeito, mas o que eu vivi com ele é diferente do que você viveu. Você tem uma forma dele, uma forma do seu pai, e eu tenho uma forma do seu pai comigo. Porque eu sempre falei para ele, como pai, ele é o melhor pai, mas como um homem para se relacionar com mulher, não. Porque não foi só eu. E depois que eu larguei dele, já várias mulheres passou na vida dele que já entraram em contato comigo e falou assim, você teve um livramento. Porque meu filho também já presenciou ele indo na casa da menina que ele estava ficando, ou namorando, se relacionando, e bater nela. E meu filho estando junto. O que ele fala sobre isso? Hoje ele fala... Ele sabe que isso é errado, é ruim, é perverso, ele sabe, ele tem noção disso, porque é muito possível que filhos imitem pais. Copiem o modelo que vem em casa. Como é o seu filho com isso? Eu converso muito com ele. E eu falo da forma que ele tem que ser como uma mulher, que o que o pai dele fez, até ele sabe que não, que ele já presenciou bastante brigas, a não ser comigo. E ele fala, eu não quero puxar isso do meu pai. Isso é uma coisa que eu não quero. E eu rezo todos os dias para que não seja. Eu sempre procuro mostrar para ele o lado, as opções, porque o mundo está aí, né? Sim. Quando você reencontra ele pela primeira vez, ele ficou arisco, ele ficou com medo, ele ficou distante, ele ficou saudoso? Como foi o primeiro encontro com seu filho? Lá atrás, quando ele foi para o Paraná e a avó falou ele vai passar as férias com você. Aí tem uma outra questão também, porque quando eu engravidei, eu ainda estudava. E comecei a trabalhar e estudava. Então, quem mais cuidava do meu filho era minha mãe, não era eu. Eu ia trabalhar, deixava com a moça, ele levava ele para a escola. Na hora que minha mãe tinha uma loja, então ela fechava a loja, pegava ele, ia para casa. Do trabalho, ia para casa da minha mãe, me arrumava e ia para a escola. Da escola, ele já estava dormindo, eu pegava ele e ia para casa. Eu não tive uma vivência como mãe com meu filho. Até porque você era uma criança cuidando de uma criança. Exatamente. 13 anos. Mas quem cuidava era minha mãe. Ele começou a ficar mais perto de mim, porque tudo hoje é como se fosse... Minha mãe é uma segunda mãe para ele. Então, comecei a ter mais contato com ele quando ele veio morar comigo na pandemia. Entendi. Que aí... Eu sempre fui a mãe ruim. Porque o pai fazia tudo e eu falava não. Então, eu sempre fui a mãe ruim. E para eu trazer ele para perto de mim, eu fui chamando ele como se eu sou sua amiga, você pode contar, você pode falar. Tanto que quando o pai dele morreu, eu não sabia nem como contar. Eu fiquei a noite inteira sem dormir, falando, porque ele estava dormindo quando descobri a notícia. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou contar isso para ele? Como é que ele vai reagir? Porque ele ama o pai dele.
E fiquei pensando, e falei, meu Deus, me dê discernimento, para que eu consiga falar e que ele consiga entender, que eu consiga ajudar ele nessa etapa, porque é muito difícil perder. Sim. Quando eu contei para ele falou assim, eu quero ver meu pai. Eu falei assim, não tem como você ver seu pai, porque ele morreu de Covid. Aí ele falou assim, mas eu não vou ver mais meu pai. Eu falei, você não vai. Agora ele está no céu. E ele queria chorar perto de mim. Eu falei assim, você pode chorar. Ele falou assim, não, mãe, homem não chora. Aí eu falei assim, mas é normal você chorar. Você pode chorar, eu tô aqui. Todo mundo chora. Todo mundo deve chorar, todo mundo pode chorar. E eu sentia que ele queria chorar, mas ele não queria chorar na minha frente. Aí eu falei, você quer que eu saia do quarto? Ele falou assim, quero. Aí eu saía, deixava ele lá, aí ele chorava. Aí ele tem amigo que mora perto de casa. Aí todo mundo ficou sabendo, né? As pessoas queriam falar com ele. Eu falei, fulano de tal, quer vir aqui, você quer conversar com ele? Ele falou, quero. Aí ele conversava com o amigo dele, mas não conversava. Eu demorei um tempo para eu ter essa conversa com ele. Eu dei o espaço dele. Eu acredito que, ainda mais pela idade dele, sim, muita coisa na cabeça dele, já vivenciou muita coisa. O pai dele morreu, agora ele só ia morar comigo. Como é que tá a cabeça dele? Porque até então ele tem um preconceito em psicóloga. Foi muito difícil eu fazer ele conversar com alguém. A única pessoa que ele ficou mais tempo conversando foi com a psicóloga da escola, que ele sofria bullying. Que ele se abriu real com ela, tanto que eu nem sabia. Ele não faz terapia? Não. Ele é avesso? Se ele soubesse se ele fizesse terapia agora, como ele vai melhorar para fase adulta que está chegando uma hora para ele vai se tornar um homem daqui a pouco. No sentido máximo da palavra. Então, se ele conseguisse resolver, se entender, porque ele teve muitas perdas. Ele teve a perda da família lá atrás, quando ele nasceu, e tem essa memória do pai com um martelo em cima de você. Ele tem a perda da mãe por um momento. Aí ele tem a perda do pai. E, principalmente agora, ele quase teve a perda da mãe de novo. Aí ele seria aquela pior das palavras, que é órfão. Né? No sentido de uma criança sem o pai, sem a mãe mesmo, naquele momento de não ter a proximidade de duas pessoas importantes na vida de qualquer pessoa. E teria 2 traumas, né? O pai perdendo de Covid. E a mãe que quase foi a vítima de uma tentativa de feminicídio e que esse homem pague por isso também. Você conseguiu perdoar o seu ex-marido? Sim. Eu acredito muito em Deus. E o que faz a gente seguir em frente é a base do perdão. Tanto que eu falava para minha mãe, eu tive um filho com ele, a única relação que a gente vai ter é em relação ao meu filho, quando ele estava vivo. Mas, assim, ele no canto dele, eu no meu. Ele entendeu isso no final? Ou ele continuava te perseguindo? Sim, ele me via na rua, ele parava, pedia para sair comigo mesmo, casado. Eu não tinha... Para mim falar com ele, eu não conseguia ter contato, tipo assim, para falar em relação ao meu filho. Então, sempre a minha mãe... Eu falei, mãe, não tem como eu ter um diálogo com ele. Então, resolve para mim. Então, era sempre a minha mãe que resolvia. Ele não tinha meu contato. E quando ele conseguia, eu já trocava, porque não dava para ter um diálogo, porque ele sempre entrava no mesmo assunto. Então, minha mãe que resolvia tudo. Eu não resolvia nada em relação ao meu filho, com ele. Desculpa. Em São Paulo, com esses tempos loucos, eu acabei ficando resfriado, desculpa. Imagina. Como foi a sua vida com relação aos amores? Porque quando você tem esse nível de violência, em todos os sentidos da palavra, como foi a sua vida? Você conseguiu amar de novo? Você conseguiu se relacionar? Como é isso para você? Eu consegui me relacionar, mas amar não. Aliás, você acha que você amava o seu ex-marido? Não. Ou as condições te obrigaram a viver com ele? Sim, porque quando eu fui morar com ele, eu não gostava dele. Bom, então você já não gostava no começo, né? Não. Na verdade, era só um ficante. Era uma experiência. Bem ruim, né? Não, terrível. Eu já tive uma... Como eu era da igreja, eu acreditava em quê? Em casar, ter família, viver para sempre com o pai do meu filho.
isso, ao decorrer da vida, foi meio que desmoronando, né? Porque meus pais me educaram assim, para ser assim. Sim. E eu já me sentia muito mal porque eu já engravidei cedo, já, não casei para engravidar. Então, assim, eu fui tudo diferente do meu irmão, porque o meu irmão, ele casou, ele foi embora daqui, hoje ele tem uma família. É tudo que meus pais sempre sonhou para eles. Ter os filhos casados, certinho. E eu já não fui assim. Eu já engravidei cedo, já fui morar. Depois, para eu me separar também, já foi bem difícil, porque agora ela é uma mãe solteira. Quem que vai querer uma mulher que tem um filho? Que as pessoas, hoje em dia, elas pensam assim, né? Ainda as pensam, pessoas gente. ainda pensam assim. E eu, além disso, que eu carregava isso, eu carrego ainda até hoje, essa vergonha da família, que é ser mãe solteira, não casei com ninguém, ainda vivo junto com os meus pais no mesmo terreno, coisa que eu me cobro muito, que eu já tenho 29 anos, já poderia ter minha casa própria, já poderia ter meu carro, já poderia se desligar um pouco deles. E hoje eu dependo mais dele do que antes. Porque agora eu não consigo nem sair na rua sozinha, nem andar na rua sozinha. Você está em pânico? Muito. Também por um excelente motivo. Você, por um excelente no sentido de você ter um motivo, o melhor dos motivos para estar em pânico, e que é o pior dos motivos, que é a violência que você também sofreu. Mas eu te perguntei dos amores, você se secou para esse mar? Você ainda espera? Você paquera? Você tem desejo? Você se permitir a algo? Você é aberta para ter alguém na sua vida? Ou tanta coisa aconteceu que você se fechou de imediato? Quando o pai do Juan morreu, eu me dei essa oportunidade. Porque antes não? É porque eu morava com ele, aí ele morreu. Aí... mas ele morreu, mas ele já estava com outra pessoa, já estava outra família. Já. Aí eu deixei, que até porque ele foi o primeiro homem, então, eu deixei me levar em relação a isso. E todas as pessoas que eu me envolvi era tudo sofrimento. Porque eu ainda tinha aquela na cabeça de ficar só com uma pessoa, porque era errado ficar com mais de uma pessoa. E isso me frustrava, porque o meu pensamento não era o pensamento de outras pessoas. Então, isso me deixava muito mal. E eu já me sentia mal, porque eu já não me dava bem com meu pai. Então, o meu refúgio não era minha casa, o meu refúgio era a rua. Então, eu sempre saía, porque era onde eu me sentia melhor. Depois que aconteceu o que aconteceu, eu literalmente me fechei. Eu não espero, mas o que aconteceu eu acredito agora, isso, do açougueiro assassino. Isso. Mas antes, você não tinha nem... Você repetiu o padrão, é isso? Você repetiu os homens errados? E eu só sabia depois, quando eu já estava gostando. Aí era mais difícil de sair. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais sofrer. Aí eu comecei a ser que nem os homens. Só ficar e sair fora. Sem se apegar, só isso. Eu já deixava específico. Que eu só queria aquilo e pronto. Era uma experiência e foi. Isso não é ser igual aos homens. Isso talvez seja apenas o seu desejo agora. E, para mim, eu acho que... Você falou, né, como 29 anos, como se fosse uma coisa... Você ainda é muito nova. Você tem a vida inteira para acertar e errar e reconstruir, reeditar. Mas quando a gente está no momento, a gente acha que aquela fase é a única fase da vida. Então você ainda está passando por ela, ainda mais com tudo que a gente vai entrar para descobrir o que aconteceu. Você sempre morou nesse mesmo lugar, pelo que eu estou entendendo, você mora com seus pais ainda, nesse mesmo espaço, e foi nesse caminho que o lobo mau aparece, você com capuz e tudo, nesse percurso. Esse homem, o Ramon, que tudo acontece lá em fevereiro de 2024, quem é esse homem? O que você sabe dele? O que você já sabia? Lá, no mesmo bairro onde ele mora, tem vários mercados.
E eu sempre acostumava ir de todos os domingos comprar mistura nesse mercado. Ia meu pai, minha mãe e eu. E eu sempre comprava frango lá. E ele era o açougueiro de lá. Mas assim, eu lembro dele de vista, porque às vezes... Porque quando eu ia no mercado, no açougue lá do mercado, eu via ele. Às vezes até me atendia. Eu pegava a mistura, agradecia e ia no caixa pagar. Nada mais além disso. Você percebeu algum olhar, alguma insinuação? Hoje, principalmente quando você relembra, você percebe se ele já trazia desejo no olhar? Hoje, alguma depois... paquera que ele tentou jogar e você não... Nem que você não caiu, você nem queria, nem percebeu o que era? Hoje eu me recordo olhares. Olhares que ele olhava. Mas assim, nada de chegar e querer falar comigo, algo além daquilo que é pegar a carne. Você nunca conversou com ele? Não sabia nem o nome dele? Não, eu fui descobrir o nome dele real, assim, inteiro, quando a moça foi lá em casa me dar um papel que ia ter uma audiência online. Que aí que eu fui saber qual era o nome dele, que eu ainda fui até pesquisar no Facebook para me saber, né? Quem era essa pessoa, porque eu só sabia que ele era o açougue lá do mercado, que ele nem no mercado estava mais trabalhando. Ele já estava no açougueiro, que era lá perto. E eu tentei entrar lá, só que, tipo, acho que derrubaram todas as contas dele. E tinha uma bem antiga, acho que 2013, alguma coisa assim. E lá eu vi uma foto dele falando assim, o povo que vai preso, quando ele sai, a liberdade canta, alguma coisa assim, né? Porque ele já foi preso, esse homem. Qual é o histórico? Ele foi preso por o quê? Então, estelionatário. Nossa. E roubo. Ele já foi preso, ele já cumpriu uma pena ali na cadeia. Já tem o passado criminal dele. Já. Ele já tem uma história que o cerca na bandidagem. Já. Aí vi lá uma foto dele, escrito que a liberdade ia cantar. Isso já em 2013, se eu não me engano, 12 ou 13. Aí daquela foto eu já nem consegui nem olhar. Já saí. E eu fiquei com muito medo, porque quando o meu pai que recebeu a moça, ele foi lá atrás me entregar, eu falei, nossa, eu pensei que esse homem já tinha até morrido. Porque é uma experiência nova, eu nunca passei por isso, eu nunca fui para uma audiência online, agora vai ter o júri popular. Por que você achou que ele tivesse morrido? Porque a sociedade foi muito para cima disso. Tanto que ele ficou 3 ou foi 4 dias na delegacia lá do meu bairro. Ele ficou só lá esse tempo, porque as pessoas queriam ir lá acabar com ele. Aí ele saiu de lá. Porque a sociedade teve uma repercussão, né? Minha foto, ela rodou. Sim. O corte no meu pescoço rodou para muita gente. Aí começou a rodar minha foto. As pessoas não sabiam o que tinha acontecido, mas sabiam que tinha acontecido alguma coisa, porque tinha a foto lá e tinha eu. Então, isso deu uma repercussão. E as pessoas não aceitou, a sociedade ela não aceitou isso. Por mais que elas não ficaram sabendo da história, aí vem o julgamento. Eu tive muito julgamento, porque ninguém sabia das histórias e... O que as pessoas julgaram pelo quê? Pela roupa que eu tava, mas também... A culpa é sua. Que ela, até as pessoas... Até eu ficar um pouco melhor e contar a minha história nas redes sociais, eu era a culpada. Entendi. Afinal de contas, ele é um homem, né? Você fica provocando. Outras mulheres apareceram depois falando se ele também atacou, se ele também se insinuou. Algumas outras vítimas dele, que não de tentativa de morte, mas que... Alguém que falou assim, olha, Tainá, eu sei que esse cara também fez isso. Não teve? Não teve. As pessoas têm medo, né? Lógico. Em outubro do ano retrasado... De 2023. Isso. Teve uma mulher que morreu esfaqueada com 73 facadas no bairro onde ele morava. E esse caso, eles estão ainda analisando, porque acham que foi ele. Entendi. E ela Você morreu. pode ter sido a nova vítima. Sim. 73 facadas. Então você no máximo sabia que uma pessoa que trabalhava no mercado vendia carne, mas você na hora. Você está passando pela rua. O que acontece naquele dia 15, como você estava me contando? Você estava com capuz, com fone de ouvido, estava chovendo e você estava indo para a academia.
Isso eram que horas, mais ou menos? Isso era antes das 6 horas. Da manhã. Saí de casa, dizia meu amigo que eu... vou sair. Já pode descer que eu Vocês conto sempre você lá. malhavam juntos? Sim. Até o mercado eu ia e a gente ia pra academia. Na rua que ele me pegou, tem o começo e o final, né? Então eu sempre estava descendo. Quando eu apontei no começo da rua, eu já vi ele lá. Porque ele deixou o carro do lado esquerdo e ficou do lado direito. E ali desce o ônibus. Então, quando eu mirei ele me viu, ele levantou a cabeça, olhou para mim e abaixou e continuou mexendo no celular. Você reconheceu ele? Você Não, falou, é o cara porque- do mercado? Nada? Não, estava bem longe. Aí eu vi, mas eu não raciocinei que o carro poderia ser dele. E aonde o carro dele estava, sempre ficava um guincho lá. Nesse dia o guincho não estava lá. Aí desci o ônibus lá, então pensei o quê? Deve estar esperando o ônibus, está chovendo, está ali esperando o ônibus. Aí eu vi que ele me viu, abaixou a cabeça, continuei andando. De touca, fone de ouvido. Na hora que eu cheguei na porta do carro dele, ele já estava do meu lado, com a faca do tamanho do meu quadril, aqui. Só que eu não via a faca. Ele estava onde? Com a faca na mão? Eu acho que ele Tava estava assim? com a faca, ele estava com a blusa, então não estava exposta a faca. Quando ele chegou perto de mim, que eu cheguei na porta do carro, ele já estava do meu lado, com a faca do tamanho do meu quadril aqui. Uma coisa assim, então. Uma peixeira mesmo. Ela é enorme, a faca. E ela era personalizada, Nossa. de vermelho, Ah, a então, faca. Aí ele falou ela era comigo. pintada de vermelho? É. Toda ela? É. A lâmina, tudo? Uhum. Aí ele falou comigo. Aí eu olhei Falou pra o quê? ele. Então, eu não escutei que tava fone de ouvido, né? Aí eu escutei que ele falou comigo, aí eu tirei o fone de ouvido e falei, oi? Aí ele falou, entra dentro do carro agora. Abriu e me empurrou dentro do carro. Eu não tinha visto a faca. Eu fui ver depois. Ele me empurrou dentro do carro, deu a volta correndo e entrou dentro do carro. Nisso Você que ele entrou tentou dentro sair do carro? Eu não tive reação nenhuma. Ele te empurrou pro banco de trás do carro? Da frente, me empurrou. Do passageiro mesmo? É, me empurrou, fechou a porta, correu pro lado dele, abriu e entrou dentro do carro. E a faca. Ele sempre ficava com a faca na mão. E você até esqueceu que você poderia ter, nem sei se teria uma manivela, porque essas pessoas são espertas, elas tiram a forma de você abrir o carro. Mas você ficou em choque, é isso? Fiquei, eu não tive reação nenhuma. Depois eu até me julguei por não ter reação nenhuma. Ele é menor que eu poderia ter feito alguma coisa. Só que aí eu pensei, talvez se tivesse feito alguma coisa Você de se real, julga eu teria... muito, não, minha querida? Vamos parar com isso, né? Vamos entender que você é vítima do ex-marido, é vítima de julgamentos errados, que você é vítima desse homem em todos os sentidos. É importante isso para você. Que você não tem culpa nenhuma, você só estava indo para academia. Que era o básico, que eu só fazia isso. Aí ele me empurrou, entrou dentro do carro e a faca, ele sempre ficava dirigindo assim, com a faca aqui, e olhava para mim. Falava alguma coisa? Falou, conversou comigo. O quê? Ele perguntou se eu lutava. Falei que não. Ele perguntou onde eu morava. Falei que era no parque. Perguntou quantos anos eu tinha. Aí ele falou assim, você tá com medo? Isso não é a trajetória. Que ele estava me levando aonde ele fez as coisas. Que ele deu a volta, a gente passou na avenida de onde eu moro. Eu acho inacreditável, porque estava chovendo, não tinha ninguém na rua. Ninguém. Não tinha uma alma viva na rua. Em nenhum momento. Isso a gente indo no caminho que ele ia me levar, conversando comigo. Perguntou onde eu morava, quantos anos eu tinha. Perguntou se tinha medo, se estava com medo. Aí eu falei assim, mas por que eu vou estar com medo? O que você vai fazer comigo? Ele falou assim, você não sabe? Eu falei, não. Aí ele falou assim, eu quero você. Aí já fiquei quieta e a gente chegou no lugar. E você não fazia ideia mesmo? Ou já na hora você... O que você achou que você estava... Você não conseguia pensar? Deu um branco, é isso? Eu não tinha ideia que uma pessoa, quando ela faz isso, ela mata, né? Então, para mim, sei lá, acho que ele ia só roubar minhas coisas, me deixar lá e ir embora. Eu nunca imaginei que ele ia fazer o que ele fez. Quando ele falou, quero você, você entendeu que teria um estupro? Não. Eu acho que desde a hora que eu vi a faca, eu meio que parei.
Eu não conseguia pensar, não conseguia fazer nada. Porque se eu levantasse o braço, ele já mandava eu ficar quieta, que eu não podia fazer nada. Porque eu fui tirar até o fone de ouvido, que eu tirei um, né? Quando eu entrei do carro, fui tirar outro. E já mandava eu ficar quieta, eu não podia levantar o braço. Porque ele sempre me ameaçava com a faca dele. Ele chegou a encostar em você a faca? Não, porque eu sempre falei, ó, eu tô fazendo isso, ó, eu vou pegar isso aqui. Eu mostrava para ele o que eu estava fazendo. E a faca aqui. Talvez, se eu tivesse tentado, vamos supor, abrir a porta, ele poderia ter pegado a faca e ter. Te enfiado Porque eu não aqui sei se ele foi capaz de fazer isso, o que mais ele é capaz de fazer? Então, ele estava decidido a matar. Então, eu só cumpria ordens ali. Mas nunca imaginava que aquela faca ia parar no meu pescoço. Nunca na minha vida. E hoje você sabe que ele estava indo para um lugar específico ou ele estava procurando para onde ir? Ele sabia onde ia. Ele não ficou nenhum momento procurando uma rua para entrar. Ele sabia exatamente aonde me levar. E é um lugar breu, só tem mato e terra. Tem até uns bichos pendurados naquele lugar. Eu nem sabia Como que assim, tinha aquele bicho lugar. pendurado? Tem uns bonecos, uns ursos, tudo pendurado no meio do mato. É muito sinistro. Eu fiquei com muito medo. E eu não escutava barulho de carro, não escutava barulho de ninguém. Era um deserto. E chuva. Quando a gente chegou no lugar, ele pediu para me tirar a roupa. Dentro do carro? Dentro do carro. Ele falou para me tirar a roupa. Eu tirei a roupa. Ele falou para mim para trás do banco e ficar de 4. E ali ele começou. E a faca do lado dele. Na verdade, do meu lado, né? Que ele deixou a faca ali. E eu só cumpria ordens. Aí ele até conversou comigo quando ele estava fazendo isso. O que ele falou que... Ele falou assim, você sabia que para eu fazer isso, tem que ser assim? Porque eu... Nunca na minha vida ele ia mandar eu entrar dentro do carro dele se ele não tivesse com uma arma ou uma faca. Que para ele fazer isso tem que ser assim. Quantos anos ele tem? Se eu não me engano, acho que ele tem 31 anos. Ele é um homem. Se ele sabe que só assim que ele faz, ele tem outras vítimas. Ele sabia para onde estava indo, ele tem uma faca personalizada, ele sabe como coagir, ele sabe quem investir, ele sabe todo o seu percurso. Talvez se você... não sei se no dia anterior você não foi, ele estava te esperando. Eu não sei quantas vezes ele já te desenhou. Porque ele sabia quem era você, ele sabia o que era você, ele sabia como você agia. E isso te torna ainda mais vítima, porque a gente não sabe o que o outro está fazendo olhando para a gente. Então você não tem como ter responsabilidade. Pô, como é que eu não visse um carro um dia... Eu vim da minha casa aqui, eu não fiquei olhando se tem gente me seguindo. Porque a gente não pensa como bandido. É o bandido que pensa como bandido. Então é muito importante isso, espero que a polícia esteja vendo isso também, porque ele tem um modo de agir muito claro. E quando ele fala isso para você, é só assim que eu consigo fazer isso, então ele fez outras vezes. Porque ele tem, além de ele ter a certeza que é só assim, ele tem o prazer de ser assim. Como foi esse tempo? Com o carro, com a chuva, com esse homem te dominando, como foi isso? Eu só fui meio que cair a minha ficha de tudo que aconteceu quando eu já tinha saído da UTI. Porque até então eu estava muito agitada, estava muito... Sabe, até os médicos falavam assim, calma, eu preciso... E eu não conseguia, eu estava muito... Tanto que me deram calmante para me ficar calmo. Mas, assim, no ato ali de tudo estar acontecendo, tudo aquilo aconteceu, mas a minha ficha não caiu. Tanto que até às vezes a minha ficha cai. Aí eu entro naquela depressão, só que aí eu tomo remédio. Porque às vezes eu estou deitada lá, aí meu pescoço está esticado, eu fecho o olho, aí vem aquela sensação daquele corte no pescoço, aí eu ponho a mão no meu pescoço, aí começa a bater aquilo. Mas na hora do ato ali,
Era como se só tivesse meu corpo ali, meu espírito não tivesse ali. Porque eu não senti, eu não sentia. Eu só ficava ali, cumprindo as ordens que ele queria que eu fizesse. Você começou a perceber que você poderia morrer? Sim, porque ele me deu o primeiro sossega-leão, mata-leão. Aquele... Porque foi assim, quando ele estava fazendo, ele veio. Só que a primeira vez que ele veio me enforcar, ele veio só com a mão, porque como eu estava longe, ele veio só com a mão. Aí ele começou a me esticar. Aí eu tentei sair e desmaiei. Você pediu pela sua vida? Não, Você falou, eu tenho um filho. eu não consegui, nem falava. Aí ele veio e me enforcou pela primeira vez. Eu desmaiei. Não sei quanto tempo eu fiquei desmaiada. Aí foi quando eu descobri que ele também fez anal comigo lá nos exames e tudo mais. Aí eu acordei muito desorientada. Eu achei que eu estava acordando dentro da minha casa. Nossa Senhora, que era um pesadelo, mas você estava vivendo o pesadelo. Acordei achando que eu tinha acabado de acordar dentro da minha casa. Na hora que eu levantei, eu olhei pro teto, vi que era um carro e comecei a voltar às minhas lembranças. E aí você já estava de frente, você não estava de costas. Tava de costa, porque eu meio que fiquei... Ele meio que me jogou. Ele te jogou assim. e você ficou, tá? E eu fiquei. Aí na hora que eu acordei, meu cabelo estava até assim, na hora que eu acordei, eu olhei, vi o carro, aí na hora que eu olhei para trás, ele tinha deitado os dois bancos, ele estava bem no meio. E eu acho que ele estava mexendo no meu celular. Na hora que eu olhei assim, ele me viu, ele já jogou o celular e veio me enforcar de novo. Que aí que ele veio assim. Com mata-leão. Aí eu comecei a ter as mesmas sensações da primeira vez. E eu não estava conseguindo sair. Eu falei, vou desmaiar de novo. O que eu fiz? Fingi que eu tinha desmaiado. Aí, na hora, eu já amoleci, assim. Aí, ele viu que eu desmaiei, ele estava desesperado. E você não estava desmaiada? Não. Eu só estava fingindo. Aí, eu vi que ele estava desesperado. Aí, ele já abriu a porta do carro, já me arrastou no meio da rua e me deu a primeira facada. Onde? No meu pescoço. Essa aqui, mais clarinha, foi a primeira facada que ele me deu. A qual? A qual que é? Ah, aqui embaixo. Essa que tem um bem clarinho assim, tá vendo? Aí, tá. Ele pegou o pescoço, ele foi pro Sim, pescoço. Foi. Ele me deixou lá, fiquei assim. Eu lembro que eu tava até assim, ó. Você conseguiu ficar imóvel? Fiquei. Você não abriu o olho, nada? Não me pergunte como que eu fiz isso. Porque a única... Em toda a história, só tem uma pessoa que tá no centro dele, Deus. Porque eu fico me questionando como é que eu levei 2 facadas e eu só senti o corte. Eu não senti a dor. Porque essa marca aqui é de traqueostomia, é isso? Eu usei uma tráqueo. Você teve, imagina. Aí ele me deu o primeiro corte. Eu senti o rasgo, mas não saiu sangue. Desculpa a pergunta, foi assim ou ele fez assim? Foi assim. Esse mais claro aqui, que tem um bem profundo Isso. E esse foi o mais profundo. Deu 8 centímetros. Tá, levanta só um pouquinho. Ali, ó, tá vendo? É aqui, né? Tá. Ela até ficou uma cicatrização hipertrófica. É, como eu tenho aqui no braço. Isso. Como é que é? Deu uma Queloide, profundidade fala? de 8 centímetros. Queloide, eu tenho também aqui. De uma queda que eu tive, criança. Criança não, adolescente. Aí você leva a primeira facada. Como é a dor? Então, eu acredito que eu estava muito na adrenalina e eu só senti o rasgo. Eu não senti a dor. Em nenhum momento eu senti dor. Você acredita em Deus? Eu Isso. acredito. Em nenhum momento eu senti dor. Eu tive a sensação do rasgo. E o sangue saindo? Então, o primeiro não saiu. Aí o segundo ele veio, que foi esse mais Primeiro profundo. corte não saiu sangue. Não, só rasgou. Gente, uma faca que é uma peixeira. E ele, como é o segundo? Ele estava de... Eu só estava pra- assim, ó. Você estava meu de pescoço. frente para ele? Eu estava assim. Mas como Tanto você que não eu se mexeu? Não me mexi. Ele pegou aqui, quando ele rasgou aqui, foi o corte e começou o sangue. Eu acredito, como ele é açougueiro, ele deve ter pesquisado, né? Que tipo, tem uma vertéria. Ele foi mirando na vertéria, porque ficou um fio de cabelo para ele acertar a movimentação dos meus braços e a minha vertéria. Se ele tivesse um pouco esse fio de cabelo a mais no corte, você já perderia o movimento nos braços se viva ficasse. Se viva ficasse.
E aí ele corta o seu pescoço. Cortou. Você lembra se ele falava alguma Não. coisa, se ele ria? Não sei se ele era, né, na vida dele assim, mas ele estava muito agitado e acelerado. Qualquer coisinha assim, ele já estava bem acelerado e agitado. Não sei se ele usou alguma coisa. Pelas informações que eu tenho, ele usava drogas. E tudo mais. O que, sim, não tira dele a responsabilidade. Ele apenas tomou algo para lhe dar mais força, mais impulsividade. É só uma chave para abrir a porta do desejo dele. Mas não que isso causou um surto. Ah, imagina, eu não sabia o que eu estava fazendo, usei droga e surtei. Ele chegou em casa, ele ainda ficou em casa. Mas você vai me contar quando ele chegar, mas antes disso, você está lá num terreno baldio, que você não sabe onde você está, com ursos pendurados, chovendo, jogada no chão. O que você pensava? Nada? Ou você pensava no seu filho, qual era o seu pensamento? Veio na minha cabeça que meu filho já tinha perdido o pai e eu não queria que ele perdesse eu. Porque perder o pai já é uma trauma. Eu penso em como é que seria a adolescência dele, entendeu? Como é que... Porque a gente vê muitos filhos que perdem mãe e pai e que não tem, né? Não vive uma adolescência, não... É super traumatizante. E o que mais tem hoje é isso, né? Pessoas que vivem um trauma, têm um trauma. Quando o marido mata uma esposa e tem filhos, o filho perde a mãe da vida e perde o pai para a vida. Porque ele é um órfão de pai preso. Como é que com a mãe morta. É uma pessoa que fica realmente com uma sequela enorme dentro dela mesma. Ainda mais criança, com 13 anos, que ainda está em desenvolvimento, já cheio de dúvidas, já com uma bagagem de questionamentos lá atrás. E tudo mais. Tal. Nesse foi o seu pensamento, no seu filho? Esse foi o meu pensamento. Não vou me mover... Deixa eu fazer um pouquinho mais o microfone aqui. Não, pode falar. Não vou me mover para ele achar que ele fez o serviço para eu conseguir ir atrás de ajuda. Porque eu não vou deixar meu filho. Não posso deixar ele. Eu falei, eu não posso deixar meu filho. Ele é a única pessoa que eu tenho, eu não posso deixar ele. 8 centímetros de profundidade. E o sangue saindo. O sangue saindo. Você é adrenalizado, devia sair muito sangue. Sim. Seu coração devia estar bombando, a quantidade de sangue é enorme. Aí ele fez esse corte, não me movi. O que ele fez? Do outro lado da rua, tinha um barranco. Não sei se é por causa da chuva, passava água ali. Só que era raso, não era fundo. E tinha um barranco. Ele me arrastou para esse barranco e me jogou nele. Eu ouvi, aí eu sempre escutava os passos dele. Saindo, aí ele abriu a porta do carro. Aí ele ligou o carro. Aí quando eu tava escutando o carro bem assim mais longe, porque eu queria saber mais ou menos para onde eu ia. Porque eu não sabia onde eu tava, por mais que fosse perto da minha casa, mas eu nunca fui para aquele lugar. Eu não sabia. E eu queria um caminho.